E aí pessoal, chegando com mais resenha de HQ, Daniel aqui falando, já pedindo para você no comecinho, aquele like esperto, não deixa para o final senão você esquece. Também vou pedir que caso não seja inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora. E não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Hoje eu tenho A Bomba, quadrinho francês da Glénat, lançado aqui pelo Pipoque Nanquim, que é um trabalho do Didier Alcante e do LF Bolet, com desenhos do Denis Rodier. Já deu para perceber que é a história da bomba atômica, né? Até pela imagem da capa. E assim, quando você pensa, pô, fizeram um quadrinho de 500 páginas para contar a história da bomba atômica. Parece um negócio, já cheira um negócio com cara de cartilha, aquele lance, ilustração com um mega bloco de texto embaixo e tudo mais. Coisas aqui que eu já critiquei em alguns casos aqui em vídeos desta playlist de resenhas. Mas o trabalho aqui dos caras, ele é nada menos que notável, notável mesmo. Ele não podia estar mais distante desse formato de cartilha e é super bem resolvido dramaticamente. Parece até uma história de ficção de tão bem feito que é. E contando uma história com tantos, direi, protagonistas, no caso, às vezes um muito distante do outro, vários núcleos narrativos também, pessoas que estão distantes umas das outras, mas que desempenham papéis-chave dentro dos primeiros projetos da bomba atômica até, de fato, seu lançamento, a tragédia em Hiroshima e Nagasaki. A opção dos roteiristas por uma liga narrativa para costurar todos esses acontecimentos é brilhante. E esse brilhantismo ele já aparece logo no começo, porque a gente descobre que o nosso narrador onisciente da história é nada menos que o próprio Urânio. Então aqui você tem o Urânio, né, com essa característica aí, falando em primeira pessoa e comentando todas as viradas históricas que aconteceram em torno do caminho em direção à bomba atômica. E logo depois disso a gente já tem o Léo Szilard, que é um cientista húngaro que morava na Alemanha, e é o cara que descobriu a reação nuclear em cadeia e resolveu alertar os Estados Unidos de que a Alemanha estava desenvolvendo uma arma com potencial de destruição apocalíptico e propõe que os Estados Unidos entrem nesta corrida também, mas como fator de dissuasão. Na verdade, o Szilard ele não pensa na bomba como algo que devesse ser usado de fato, e sim apenas como uma demonstração de poder e, com isso, acabar com a guerra. É claro que a gente sabe que isso é um delírio e um otimismo exacerbado dele, mas é muito bacana acompanhar essa jornada do personagem. Ele, como vários outros, né, também, ele some em determinado ponto porque a história ela precisa se mover para outros pontos, para operações militares e tudo mais, mas nós nunca nos esquecemos dele, né? Nunca nos esquecemos porque foi ele que deu o pontapé inicial para tudo isso. E ao longo desse caminho vamos conhecendo os outros cientistas envolvidos, como Enrico Fermi também, Oppenheimer, Heisenberg e tudo mais. E a história também ela vai pegar o ponto de vista do povo japonês, através de poucos personagens, é claro, né? Uma família com um pai e 2 filhos. Nós temos o ponto de vista japonês através desses personagens, e assim a história vai e volta. Ela tem uma linha cronológica reta, mas ela tem que transitar por todos esses núcleos aí que são assim bastante diferentes entre si. E o desenvolvimento dessas páginas é brilhante porque o desenhista ele dá conta assim de toda essa gama de personagens de um jeito assim muito bacana, faz esses cenários lindos aqui em páginas duplas, às vezes tudo é maravilhosamente orquestrado e consegue para o público mais ou menos informado interessar e embarcar nessa história. Então não importa se você já conhecia pouco ou conhecia muito sobre isso, aqui você tem um caminhão de detalhes. Conforme eu falei, são 500 páginas aqui esse álbum. Você tem um caminhão de detalhes aqui que caminham
numa cadência narrativa que em nenhum momento fica chato, fica excessivamente técnico. Pelo contrário, você, depois que ler A Bomba, vai ter vontade, talvez, de ler um livro de cunho jornalístico sobre a bomba, saber mais sobre isso, porque são tantos detalhes, são tantos desvios fascinantes e personagens assim complexos que desfilam por essas páginas, e tudo feito num preto e branco que é fantástico. Não, essa história também não poderia ser colorida, né? Conforme eu falei, o preto e branco chapado ele tem aqui uma função narrativa e tem um contraste muito bacana dentro da proposta conceitual da HQ, que é das mais, ou melhor, que é de abordar várias áreas cinzentas, nebulosas acerca da construção da bomba. E não tem chapa branca aqui não, os caras tipo, eles falam várias coisas que são desagradáveis assim do ponto de vista dos aliados, mas também colocam em xeque todo o dilema moral que envolveu todo esse caminho e o custo que isso teve, né, emocionalmente para as pessoas e até para os próprios soldados, né? Você tem assim cenas de cortar o coração. Conforme eu falei, não é nada excessivamente cabeçudo e técnico. Às vezes até tem muitos detalhes assim que parece que vai acumular um monte de detalhes sobre operações militares, mas não. Você consegue se envolver com os personagens aqui, com vários personagens, aliás. E é um quadrinho que, obviamente, pela sua envergadura aqui, pelo seu tamanho, você não vai ler tão rápido, né? Embora haja pessoas, né, que digam que conseguem ler um ônibus em uma tarde, eu não recomendo que você leia isso em uma tacada só. Acho que é algo para ser degustado assim aos poucos, até porque a arte do Rodier, ela eu achei simplesmente perfeita. Primeiro porque não só pelo uso, né, pelo uso espertíssimo e competentíssimo do preto e branco aqui no peso das páginas, mas também porque o traço dele, ele tem uma característica que lembra muito aquele traço sólido e preciso dos grandes nomes das tiras, como Milton Keynes, Alex Raymond e tudo mais, só que também ele consegue colocar uma característica que lembra um pouco aquele traço mais solto do Walt Simonson, que acaba criando um visual assim que é único mesmo. Eu achei muito legal. E no meio de tantas coisas acontecendo e tantos detalhes, seria muito fácil, né, o leitor, né, o desenhista, se perder e comprometer a experiência do leitor, mas não é o que acontece aqui. Nada menos que perfeito até o final. O final de A Bomba, ele dá um aperto no coração, de fato. Eu não vou mostrar as últimas páginas aqui, porque elas são, na falta de uma palavra melhor, elas são explosivas, né, do ponto de vista visual e emocional, tá? Então, uma das melhores leituras aqui, para mim, desse ano, não tenho a menor dúvida, A Bomba, do Pipoca e Nanquim, recomendadíssimo. Deixarei o link aí para compra se você se interessou, link para compra aí na descrição do vídeo. Fora isso, os mesmos recadinhos do começo. Se você não deu like, por favor, faça isso agora. Se não se inscreveu no canal também, por favor, não se esqueça de ativar o sininho. Comenta, compartilha, por favor, e não esqueça que o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, está aparecendo aí na tela, apoia.se/Formiga Elétrica. Vê lá se você quer ajudar a gente a crescer, tem recompensas para apoiadores, coisas muito legais. Nosso podcast, por exemplo, ele sai primeiro para os apoiadores antes de ir para as plataformas, e é isso. Dá uma olhada lá e boa leitura!